Olá! Hoje a gente vai explorar uma história bem diferente, sabe? Um relato super detalhado sobre as origens da humanidade, que vem de um texto bem específico, o documento 64 do livro de Urântia. E olha, prepare-se, porque a perspectiva que ele traz bom, é bem diferente de tudo que a gente costuma ouvir. E já para começar, vamos pensar numa coisa. E se todas as raças humanas tivessem aparecido assim, de uma vez só, a partir de uma única família? É uma ideia que, vamos combinar, mexe bastante com o que a gente entende por evolução, né? Pois é, mas isso não é só uma pergunta no ar. Segundo a fonte que a gente está analisando aqui, foi exatamente isso que aconteceu lá atrás, uns 500 mil anos atrás. Um evento que teria mudado completamente o rumo da história humana no planeta. E o centro de tudo isso é uma tal de família Sanguijic. O texto diz que eles foram assim, o ponto de partida para 6 raças de cor. A história é que os 19 filhos deles nasceram com uma genética especial e, pasmem, foi a exposição ao sol que ativou tons de pele diferentes, tipo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e índigo. Então, de uma família só, teria surgido toda a diversidade humana. Ok, mas e antes disso? A história não começa aí com os Santics. Na verdade, o texto conta que antes deles teve toda uma longa e, olha, bem difícil jornada da humanidade primitiva. Foi essa jornada que meio que preparou o terreno para o que viria depois. Certo, então vamos colocar isso numa linha do tempo para a gente entender. A história toda, segundo o livro, começa lá atrás, há 1 milhão de anos, com os primeiros humanos, Anon e Fonta. Aí, durante uns 500 mil anos, a gente vê o surgimento de grupos como os Badonã, que teriam dado origem aos Neandertais. E então, bum! 500 mil anos atrás, de repente, surge a família Sanjinki. E a vida para essa galera pré-Sanjic, olha, não era nada fácil. O texto pinta um quadro bem sombrio. Um povo meio que preso pela geografia, sabe? Lutando contra o frio, a fome e com o medo danado do desconhecido. Eles tinham essa coisa de evitar as florestas e tentavam a todo custo manter o que o livro chama de pureza da linhagem. Era um mundo onde a cultura parecia estar se desfazendo. Bom, agora a gente chega na parte central aqui da nossa análise. Vamos dar uma olhada em como o texto descreve cada uma dessas 6 raças que teriam vindo daquela família. E olha, cada uma tem características e destinos bem diferentes. Olha só que interessante esta tabela. Ela resume bem a trajetória que o texto dá para cada povo. E os contrastes são gritantes, né? A raça vermelha, que seria a mais inteligente, acaba enfraquecida, isolada lá nas Américas. Já a amarela, descrita como mais social, consegue prosperar na Ásia. Enquanto isso, a raça azul, diz a narrativa, vai para a Europa e vira a base do que o texto chama de raças brancas. E a África? Vira um verdadeiro caldeirão, onde o povo laranja, o verde e o índigo se misturam em guerras e absorções. Então, com o surgimento desses 6 grupos diferentes, o mundo vira um palco gigantesco, né? Para um verdadeiro drama de migração, de conflito e de mistura numa escala que nunca tinha sido vista antes. E o que veio depois foi pura movimentação. A gente está falando de 100 mil anos em que essas novas raças não pararam quietas. Foram explorando o planeta e, claro, como diz o texto, isso acabou levando a inevitáveis confrontos, mas também a muita mistura. Aqui a gente consegue visualizar bem essa grande dispersão que o texto descreve, e tudo teria começado lá nos planaltos da Índia. Olha só os caminhos. Os vermelhos e amarelos vão para o Nordeste, para a Ásia. Os azuis para o Noroeste, em direção à Europa. E os grupos laranja, verde e índigo descem para o Sul, para a África. Enquanto isso tudo acontecia, os andonitas, que seriam os descendentes mais puros dos primeiros humanos, ficaram lá, isolados no Norte gelado. O livro conta sobre vários conflitos, mas um dos mais dramáticos mesmo foi a guerra de um século pelo controle do Egito. A raça laranja, que foi a primeira a chegar lá, foi, segundo o texto, completamente exterminada pela raça verde que veio depois. Só que essa vitória teve um preço altíssimo, sabe? Deixou o povo verde super enfraquecido e vulnerável para quem chegasse depois. Então, o ponto principal aqui é que a identidade do Egito antigo nessa narrativa foi sendo construída em camadas, em ondas de domínio. Começou com o povo laranja, aí veio a conquista pelo povo verde, que depois foi absorvido pelo povo índigo, e por fim, povos da Europa e da Arábia chegaram e empurraram os índigos mais para o sul, formando a base do que a gente conheceria mais tarde. E tem um momento que é um ponto de virada nessa história, que teria acontecido uns 85 mil anos atrás. Foi aí que o que sobrou da raça vermelha, depois de ser expulsa da Ásia, teria cruzado o Estreito de Bering, chegando na América do Norte. E o mais incrível, logo depois o nível do mar subiu e eles ficaram completamente isolados do resto do mundo por milhares e milhares de anos.
Aí, depois de ouvir uma história tão complexa, cheia de conflito, a gente se pergunta, né? Mas por quê? Por que 6 raças de uma vez? E bom, o próprio texto tenta dar uma explicação para essa diversidade toda. Essa citação aqui, direto da fonte, é a chave para a gente entender a lógica por trás de tudo. A ideia que o texto passa é que a diversidade racial não foi um acaso, foi na verdade uma parte planejada da evolução, com um propósito bem definido, até que a humanidade chegasse num nível, digamos, mais alto de desenvolvimento. E para detalhar essa lógica, o texto lista 5 razões principais. Algumas são bem biológicas, tipo criar variedade para a seleção natural funcionar melhor e gerar cruzamentos mais fortes. Outras são mais sociais, até morais. A ideia de que a competição ia estimular o progresso e que o contato entre os grupos ia forçar o desenvolvimento da tolerância, do altruísmo. O ponto central, no fim, é que o texto defende que evitar uma mistura total muito cedo foi, dentro dessa lógica, um passo necessário para a evolução. No fim das contas, o que essa fonte nos apresenta é quase uma saga épica, né? É uma tentativa de mapear a jornada da humanidade inteira através dos continentes por centenas de milhares de anos, tudo pela ótica bem particular dessas 6 raças. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Olha, independente do que cada um ache sobre a validade desse relato, ele é um exemplo fascinante daquela busca que é de todos nós, né? A busca pelas nossas origens. É uma tentativa de responder aquela pergunta fundamental: de onde a gente veio? Uma pergunta que toda cultura, em toda época, tentou responder do seu jeito. E às vezes as respostas são histórias tão complexas e inesperadas quanto essa que a gente viu hoje.